Então, eu vou falar de alguns produtos específicos, tá? Coisas que vocês podem passar para o cliente de vocês, por quê? Todo o embasamento que eu coloquei aqui é de artigo científico de estudo. Então, não é a doutora Manuela que está falando. Tudo certo, gente? Deixa eu... Cadê? Aê, meu microfone tinha saído? Não, tudo certo, ficou certo. Ah, tá. Foi. Tá, então, justamente eu fiz para cliente, mas eu acho que a maioria dos consultores deveriam saber disso. Então, vamos lá. Ademir, passa para mim, por favor. Pode passar. Eu sempre começo falando da questão das pilares do emagrecimento, tá? Pode voltar um, gente. É muito importante vocês explicarem para os clientes de vocês, porque todo mundo acha que a atividade física é a maior coisa que vai fazer a pessoa emagrecer ou ter uma qualidade de vida boa. É importante? Sim, é importante. Mas se a gente for pensar em atividade física, galera, a atividade física, na verdade, ela gasta pouca caloria, porque em 1 hora de cross, 1 hora de caminhada, ela vai gastar 300 a 400 calorias, tá? Isso é menos que uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza você já passou disso. Então, a gente sempre tem aquela questão da 80% é alimentação e suplementação, 20% atividade física e 100% mindset. Eu vou falar sobre isso para vocês. Agora, olha o nível. Se uma pessoa ela começa a fazer atividade física e não tem uma alimentação e suplementação adequada, além dela não conseguir ter o resultado que ela quer, ela ainda vai piorar o estado de saúde dela. Olha o nível. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Uma pessoa que faz atividade física e não se alimenta bem, não suplementa, na atividade física vocês já provaram um pouquinho do suor quando cai na boca, que é salgadinho? Por que é salgadinho? Porque a gente expolia vitamina mineral, a gente gasta mais, a gente coloca o nosso corpo à prova. Então, na verdade, toda pessoa que faz atividade física, ela precisa suplementar para sanar o déficit que ela está fazendo naquela atividade. Tanto em questão de proteína, quanto em questão de vitamina mineral, tá? Então, olha o nível. Se a pessoa realmente não se alimenta bem, não suplementa a atividade física, para ela vai ser pior do que melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Todo mundo já teve aquele cliente que treinou anos, fez cross, musculação, o que for, e não conseguia ter o resultado. Por quê? Porque a atividade física, infelizmente, só é 20%. Não tô falando que não precisa fazer, gente. Precisa. É bom para a saúde cardiovascular e tudo mais. Mas não é isso que vai dar o resultado e realmente a saúde que aquela pessoa busca. Então, é o primeiro pilar, mas eu preciso que vocês tenham em mente que não é o mais importante, tá? Pode passar, Ademir, por favor. Segundo pilar, mentor. E é aí que a gente entra. Gente, eu passei a faculdade inteira lutando contra peso. Eu não tenho, né, nenhum orgulho disso, mas eu usei remédio para emagrecer. E eu sempre emagreci, voltava, emagreci, voltava, emagreci, voltava. E na época eu tive que, recém-formada, em faculdade de medicina, eu tive que ter um mentor. Porque as pessoas acham assim, né, principalmente falando de mim, ah, mas porque ela é médica é fácil vender, porque ela é médica. Gente, eu não exerço medicina quando eu vou fazer uma mentoria com os produtos da Herbalife. Eu vou ser uma mentora. O que é ser uma mentora? A maioria das pessoas que fazem dieta e tudo mais, elas desistem porque elas sabem que a Coca-Cola é ruim, elas sabem que o hambúrguer é ruim, elas sabem que o sushi não vai fazer elas emagrecer, mas elas não têm motivação, elas não têm um acompanhamento, elas não têm um direcionamento. E esse é o nosso papel. O nosso papel é justamente falar, vamos, como é que você tá hoje? Poxa, eu sei que você não tá afim de treinar, mas vamos treinar, bora. Ó, tá dando resultado aqui, continua. Poxa, não deu um resultado tão legal, vamos tentar de outro jeito. Essa é a nossa função, é achar a solução para o nosso cliente, é fazer a motivação dele no início, que é o mais difícil. Depois isso vira hábito e vai vindo com o tempo. Mas, na verdade, aqui, o nosso serviço é justamente dar motivação e dar suporte para esse cliente. O Marco sempre fala, qual que é a diferença nossa e de uma loja de produto natural? A loja de produto natural te liga 3 dias depois, perguntando como é que está sendo com o uso do produto ou do suplemento? Não! E é aí que a gente entra. Essa é a nossa função realmente como coach, é dar esse suporte de motivação e de acompanhamento para a pessoa. Eu assisti uma palestra, um fechamento de STS com o presidente, e uma coisa que ele me falou eu nunca vou esquecer. Vocês sabem por que a Herbalife não é vendida em loja, em farmácia, em supermercado, ou enfim, em qualquer lugar? Eu parei para pensar, né? Eles teriam muito mais lucro, porque, poxa, uma grande parte da lucratividade da empresa vem pra gente, pra nossa mão. Então, por que eles não botam na farmácia e seria muito mais fácil vender e toda a lucratividade ficava para eles? Porque exatamente eles querem essa função, a função do acompanhamento, a função da motivação, a função de realmente a gente entregar um resultado para o nosso cliente. Então, esse é o nosso foco como mentor do bem-estar. E as pessoas acham que, sei lá, é falar de, mas eu não sou nutricionista, eu não sou médico. Não tem a ver com isso. Tem a ver com estar ao lado do cliente para ser um motivador, para ser um incentivador. De gente que fala mal e gente que bota para baixo, tá cheio por aí. É a nossa função ser o oposto disso, tá? Agora pode passar. Terceiro pilar, comunidade, tá? Por isso que hoje vocês têm um grupo de vocês, que eu sei, tem, né, a questão do T360, por isso que tem aquela comunidade, por isso que é tão importante fazer parte daquela comunidade, de realmente fazer aquela pessoa sentir parte daquilo. Isso faz muita diferença. E é aquela coisa que a gente sempre ouve na erva, né?
Poxa, se você anda com 5 pessoas de tal jeito, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas pessimistas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que comem porcaria, você vai ser a sexta. No ambiente nos molda. Isso já é, né, fato. Então a gente precisa dessa comunidade. Quarto pilar. Pode mudar, Demir. Mindset. Tá? E 100% a mentalidade. Se a gente não ajudar o nosso cliente a ajudar, né, a criar novos hábitos em nossa rotina, de nada adianta. Ele vai usar o produto por um período, ele vai ter um resultado, ele vai parar de usar o produto e provavelmente ele vai ter um reganho de peso, ou enfim, né, vai voltar aos hábitos que ele tinha antigamente, que os fez chegar naquele nível de saúde. Então, uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar, tanto em nós, do que nos outros, porque não adianta nada a gente tentar modificar isso nos outros se a gente não modifica na gente. E é por isso que a gente fala em tanto questão de mindset. É ler livro, é se autoconhecer, é fazer uma atividade física, enfim. Então, mindset, galera, é 100% do jogo, tá? Se vocês realmente não modificarem o mindset de vocês, vocês não vão conseguir modificar o mindset de outra pessoa. Então, isso é muito essencial. E criar novos hábitos e novas rotinas acaba sendo muito importante. Pode passar? E agora vamos falar da suplementação. Pode passar de novo, Ademir. Gente, uma coisa que eu sempre explico, tá? É sobre a proteína. Eu acho que eu nunca peguei, na verdade, nenhum paciente, nenhum cliente meu que batesse meta de proteína, mas assim, nem de perto, tá? E é por isso que as pessoas acabam tendo inúmeros problemas de saúde por não consumir proteína adequadamente, tá? Para você ter noção, para saber se a pessoa tá batendo meta, se não tá batendo meta, se ela realmente tá comendo o suficiente, não precisa ser nutricionista, é bem fácil, na verdade, fazer isso. A gente faz um cálculo ali de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Eu sempre arredondo, fica no 2 gramas, tá? Então, aí ali eu coloquei um exemplozinho embaixo, onde você pega uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos. 70 vezes 2, 140. Então, a pessoa precisa comer 140 gramas de proteína ao dia. Só que 140 gramas de proteína não é igual a 140 gramas de carne. Seria muito fácil se fosse assim. Para vocês terem ideia, um ovo tem 5 gramas de proteína, tá? Então, aqui, para vocês terem, né, noção, se a pessoa precisa comer 140 gramas de proteína no dia, aí você coloca, se ela dividir isso em 4 refeições, ela precisa de mais ou menos uma média de 35 gramas a refeição. Se ela faz 5 refeições, você tem 25 mais ou menos gramas de média de proteína por refeição. Como é que eu vou saber, então, o que é proteína, o que é carne, o que é frango, né? Quanto que tem cada um? Baixa esse app ali, Fat Secret, tem outro, tem o MyFitnessPal, tem um monte de app aí gratuito. E aí você vai colocando tudo que você come no dia e tudo que você come em cada refeição. E aí ele vai te dar exatamente quantas gramas de proteína. Mas olha que doido. Então a pessoa precisa ali, ela faz 5 refeições diárias, tá? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. E ela precisa aí de 25 gramas a cada refeição. E aí essa pessoa no café da manhã dela, ela não tomou o shake, ela foi lá e comeu 2 ovos, achando que tá abalando com a proteína dela. Cada ovo tem 5 gramas de proteína, ela comeu 10 gramas de proteína naquela refeição. Faltou 15. Então, nessas outras 4 refeições do dia dela, ainda vai ter que bater essa meta de proteína em todas as outras refeições. Por que a gente usa o shake, gente? O shake, eu sempre explico ele de uma maneira muito básica. O shake, ele é baixa caloria, alta proteína e uma porrada de vitamina e mineral. E eu vou explicar por que é isso pra vocês, mas esse é o meu lema. Então, baixa caloria, obviamente, porque se você pegar, um ovo vai ter 80 calorias, então em 2 ovos você vai ter 160 calorias. Eu vou demonstrar isso aqui depois. Então, não tem como bater para conseguir a quantidade de proteína que o shake nos dá com uma caloria baixa desse jeito. É praticamente humanamente impossível, ok? Então, sempre façam esse cálculo. 2 gramas por quilo, vê quanto que a pessoa precisa de proteína, divide pelo dia dela em quantas refeições ela faz, bota no Fat Secret, veja se ela tá chegando perto da meta. Garanto pra vocês que a maioria das vezes, sem suplementar, é muito difícil. É praticamente, eu diria, quase impossível na alimentação atual que tá aí hoje, tá? Então esse é o primeiro ponto pro emagrecimento saudável, conseguir pelo menos chegar perto da meta de proteína da pessoa. Pode passar, Ademir. Ó, aqui eu coloquei o exemplo. Olha lá que legal, né? A gente tem o nosso café da manhã ali, com o shake, coloquei shake de chocolate, eu sou do time morango, mas, né, vai o shake de chocolate, que eu sei que é queridinho, as 2 de Nutrev e uma de proteína. Então, a gente vai ter 227 calorias com 25 gramas de proteína. Fechou? Fechou. Agora, vamos lá. Para bater a mesma quantidade de proteína, nós precisamos de 4 ovos cozidos grandes, tá? Então, fechou. Bateu a mesma quantidade de proteína. Só que olha as calorias. As calorias já ultrapassaram. Foi para 308. O nível de gordura é 10 vezes maior, tá? Só com ovos. Isso eu não tô falando de fibra, eu não tô falando de vitaminas e nutrientes necessários para aquela refeição. Então, isso só proteína, praticamente, algumas vitaminas. Então, vocês estão entendendo o nível de diferença? E olha que ovo é saudável, ovo todo mundo sabe que é, enfim, né? Muito bom para saúde e tudo mais. Mas não tem como bater baixa caloria e alta proteína. Não tem, é impossível, humanamente impossível. Agora vamos ali, eu coloquei outro exemplo que é uma sobrecoxa, por exemplo, né? Poxa, também 317 calorias, bateu os 24 gramas de proteína, mas vai ter muito mais gordura, tá? E também, como eu falei, isso no frango, pior ainda, porque daí ele não tem muita vitamina e mineral, é basicamente proteico. A gente ainda vai ter que agregar um tipo de carboidrato, legumes, salada para entrar com fibra, e as calorias vão só aumentando, só aumentando, só aumentando. Então, na verdade, gente, o shake é uma suplementação super inteligente. Lembrando de novo, baixa caloria, alta proteína e uma
porrada, não precisa falar porrada, né? Porque fica feio, mas um monte de vitamina e mineral, tá? Pode passar, gente. Eu falo porrada mesmo, porque já falei, é pra pessoa entender mesmo. Então vamos pro próximo. Pode passar, Ademir? Foi preso. Então vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Diferença entre macro e micronutriente, gente. Macronutriente, gordura, carboidrato e proteína, tá? É o que fornece caloria para o nosso corpo. Micronutriente, é aqui que eu quero chegar. Micronutrientes são as vitaminas e minerais. Ah, mas eu vou tomar vitamina e engorda. Não, vitamina não tem caloria, então fiquem tranquilos com isso. Ô, amor, dá um oi. Dá um oi. Ah, gente, quem não conhece o Marcos, esse é o Marcos. E aí, turma? E aí, Marquinhos? Então tá. E aí, o Marquinho, o Bruninho falando. Então tá. Essa é a diferença que eu preciso que vocês entendam. Pode passar, Ademir. E agora vocês vão entender, né, o porquê. Gente, ali tá um shake, tá? Olha o rótulo desse negócio. Olha a quantidade de vitamina e mineral que tem, além de gordura, carboidrato, proteína e a questão ali das calorias. Gente, calma. Passa, Ademir. Vamos lá, que o negócio vai começar a ficar legal agora. Ferro. Todo mundo sabe que anemia é falta de ferro, correto? Correto. Aí quando a gente pega um shake preparado com Nutrev, vamos lá, um shake preparado com Nutrev, ele vai ter 68% do VD. O que é VD? Valor diário. Então sempre que vocês pegarem qualquer produto na prateleira, quando vocês forem ver o que é VD, é valor diário que o nosso corpo necessita. Então em uma dose de shake com Nutrev, ele vai ter 68% do valor de ferro que a gente precisa no dia. Hoje, eu queria mostrar, emprestar um pouquinho dos meus olhos para vocês o quanto de anemia por falta de ferro que eu pego. Pessoas com sono, pessoas cansadas, pessoas, enfim, até com problemas de tireoide por falta de ferro. Porque ferro é uma coisa que a nossa tireoide usa. Olha que coisa. E aí, a pessoa se alimenta mal. Às vezes a gente começa a usar o shake, gente. A pessoa começa a perder peso e acha que tá ficando mais disposta pela perda de peso. Tudo bem, ajuda, muito legal, esse é o objetivo. Mas não, é pela quantidade de micronutrientes que a gente está fornecendo para aquela pessoa. Então, se a gente fornece 2 shakes ao dia, a gente vai estar dando 120 e pouco, 136% do que aquela pessoa precisa. Tá? Então, isso é para vocês entenderem o valor nutricional que uma dose de shake fornece. E que, às vezes, é por isso que a pessoa se sente tão bem quando ela toma um suplemento. Pode passar, Ademir. Magnésio. Gente, magnésio. Vamos lá. Hoje, na verdade, é um dos suplementos aí que tá mais na moda, é o magnésio, porque realmente ele é. O brasileiro, principalmente, que ele não tem um solo, né, magnesiano, é uma das deficiências maiores que tem. E a gente realmente não tem na alimentação, é impossível ter essa quantidade. Só que qual que é o grande problema do magnésio, gente? O magnésio ele tá presente em mais de 300 reações no nosso corpo. Até de, enfim, enzimático, hormonal, tudo é necessário o bendito do magnésio. Nosso sono, ansiedade e depressão está intimamente ligado à deficiência de magnésio. E olha o nível, se a gente tem um VD ali de 62%, 161 miligramas. Passa, Demir, olha o nível, gravem esse número, 161 miligramas. Não, volta uma. Ah, minto, passa uma. Essa aqui, na verdade, está em lugar errado. Passa uma. Não, então volta. Ai, que pena, não veio o estudo. Mas eu vou falar para vocês o estudo. Volta outra. Aí, tá. Existe um estudo, eu mando pra vocês depois, o Bruninho manda no grupo. Será que tá ao É, ponto, mano? será? Ai, pode ser, mas como é que eu faço agora pra. Não, o Ademir consegue ver aqui. Não, Não, acho que não, né, não, não, Ademir? não. Ele olhou aqui, não tá, Não tá. não. Ademir, vai um pouquinho mais pra baixo, por favor, só pra eu ver se ele tá ali em algum lugar e trocou de mais pra baixo, mais pra baixo. Aí, esse aí. Aí, abaixo do trap. Aí, tá aí. Eu não sei por que que ele trocou de lugar, mas tá tudo certo. Bota na tela pra mim, por favor. Isso, tu é um anjo. Já até arrumou pra mim. Então vamos lá, gente. Isso aqui fala da questão do magnésio mesmo, tá? Que ele é cofator de mais 300 reações. Olha o nível que o magnésio faz. Ele atua em estabilidade da membrana neuromuscular, cardiovascular, manutenção ou pessoas que têm hipertensão, ele pode ajudar muito na questão da regulação dessa pressão da pessoa e ainda função hormonal e imunológica. Ademir era para ter outro depois dele, eu acho que ele tá lá para baixo também, que é do magnésio do estracal. Vai lá para mim, por favor. Isso. E aí o estracal também depois é debaixo dele. Aí, olha o nível, galera. Pega essa. Isso aí não sou eu que tô falando, isso aí é um estudo que saiu. Estudos realizados no Brasil observaram que a ingestão média de magnésio da população brasileira adulta era, em média, de 161,9, mais ou menos 101. Ou seja, a média brasileira é de 171 miligramas. Eu falei, não, a galera não vai acreditar porque até o número é o mesmo. Em uma dose de shake com Nutrev, a gente tem 161 miligramas. Então, vocês estão entendendo que a média de consumo de magnésio do dia do brasileiro é uma dose de shake. O nível que isso ocasiona pra gente e o nível de importância que essa vitamina e mineral é importante pro nosso corpo para fazer as reações fisiológicas que a gente precisa para funcionar. Pode mudar, Ademir. E a gente ainda, além, isso eu falei do shake, a gente ainda existe o extracal, né, gente?
O extracal é o nosso cálcio, magnésio e vitamina D. Em doses de manutenção, não é dose de tratamento, mas ele ajuda também a sanar essa deficiência de magnésio, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre densidade nutricional, tá? Por quê? Eu já falei da ferro, tem a questão da B12, tem a questão do magnésio, se a gente for ver. Mas eu queria mostrar para vocês a diferença do nosso shake, por exemplo, um whey. Eu sei que a gente tem o whey na nossa, né, no nosso portfólio ali, nossos produtos e tudo mais. Só que eu vou explicar para vocês o porquê que eu prefiro que a pessoa tome um shake do pós-treino do que um whey protein. Eu peguei um whey protein ali, inclusive de uma marca muito renomada, muito boa, tá? Só que olhem a diferença, gente. No whey protein, ele vai ter a mesma quantidade de proteína, beleza? Vai bater as 24 gramas de proteína. Só que basicamente tem baixo carboidrato, proteína, um pouquinho de gordura e só. Acabou. Aí a pessoa vai lá, treina feito um camelo, transpira, perde um monte de eletrólito, precisa da reposição de proteína que vai ter nos dois, mas e a quantidade de vitamina e mineral que ela perdeu? Como é que ela vai repor? E justamente no pós-treino, onde o corpo está sedento por essa quantidade de vitamina e mineral. Aí a pessoa só dá a proteína, mas não dá o resto. Vocês entenderam a diferença? Então, por isso que às vezes eu falo, poxa, até por questão de custo-benefício, eu prefiro que a pessoa tome uma dose de shake pós-treino para hipertrofia do que uma dose de whey. Não querendo, né, desmerecer os whey, mas... Outra coisa, muitas pessoas hoje estão com sensibilidade ao leite. Pessoas com rinite, problema de pigarro, pessoas principalmente com sistema, com doenças respiratórias, provavelmente têm intolerância ao leite, porque a caseína A1 acaba produzindo mucina, que é muco. E aí acaba dando esses problemas respiratórios. Então, assim, o leite não é bom para todo mundo. Eu não tô sendo 880 aqui, não é para todo mundo tirar o leite, tá, gente? Mas como a gente realmente não sabe quem é essa pessoa que é mais sensível ou não, além dela não tomar whey, porque é só derivado do leite, pra mim, eu sempre falo assim, o shake ele deveria vir grudado com o Nutrev. Pode passar, Ademir, que o próximo é do Nutrev. Então a pessoa teria que, assim, o shake ele é feito com o Nutrev. E eu vou dizer mais ainda sobre o Nutrev. Além dessa questão de retirar o leite, o que eu mais uso do Nutrev, na verdade, são as receitinhas para substituir a farinha branca. Poxa, quem não gosta de fazer uma panqueca? Quem não gosta de fazer um muffin? Quem não gosta de fazer um bolo que seja mais saudável, até para a família inteira? Então, o que a gente tem que aprender aqui, o que eu quero passar para vocês, é que é muito legal os produtos para emagrecimento, mas na verdade aqui se trata de saúde. Saúde. Poderia então associar o shake ao whey. Não vejo por quê. É Mari, eu não vi o nome dela ali. É Mari, vou chamar de Mari, porque é Mari alguma coisa. Mari, vou explicar o porquê. Se a gente associa o shake whey, beleza, você vai ter praticamente 50 gramas de proteína. O corpo humano, ele praticamente não absorve acima de 30, 35. Então você estaria literalmente jogando proteína fora. Segundo, eu não vejo porquê se você tem toda a vitamina, mineral e proteína completa no shake. Pra que você vai adicionar whey? Não tem porquê. Entende? Tá? Então, além de não absorver essa proteína e tá se jogando fora, você tem tudo completo no shake, não tem por que usar whey. Tá? Não vejo motivo. Então, deixa eu voltar lá. Então, a questão do Nutrev, gente. Então, por isso, tá? Além dessas intolerâncias à Manu, lactose. Oi? oi. Vamos fazer o seguinte, gente. Vão anotando suas dúvidas e tudo, que aí deixa ela tocar aí as aulas Eu todas. não aguentei, eu vi subir ali, eu já quis responder na hora. Tá Não, bom, show, tá bom. é top. Mas que aí depois a gente pode juntar, porque talvez as pessoas tenham as mesmas dúvidas, né? E aí a gente faz uma sessão de Fechou? perguntas e respostas, fica mais tranquilo para você. Aí, né? Sim, senhor. Sim, senhor. É que eu vi e eu acabei não aguentando. Então, vamos lá. Então, além dessa questão do leite, gente, da caseína, a gente tem um Nutrev também para essa questão da substituição aí da farinha branca, tá? Então, só sanando a dúvida, não levem os produtos como emagrecimento, leva produto como saúde, para a família inteira usar, para todo mundo fazer uso, e para a pessoa não usar, emagreci, parei, para a pessoa entender que isso faz parte da saúde dela, de uma alimentação mais saudável, de uma rotina mais saudável, de que ela necessita daquilo. Porque senão ela vai acabar no meu consultório tendo que levar picada na bunda para repor B12, por exemplo. Isso acontece bastante, tá? Então vamos lá, pode passar, Ademir, por favor. O extracal, gente, que eu falei do magnésio, tá? Eu já falei sobre ele, era para estar lá em cima também, pode passar. Olha lá, essa aqui é a questão da vitamina B2, tá? Que é a riboflavina. Então, aqui eu coloquei ali um pouquinho das funções dela, tá? Proteção de doenças cardiovasculares. Nossa, ela tem inúmeros já estudos falando sobre ela ser antitumoral, ou seja, anticâncer, tá? Pode passar, Ademir. E olha o nível, a gente tem 85% do que a gente precisa em uma dose do shake e com o Nutrev. Vocês estão entendendo a gravidade do que é um shake com Nutrev? Do que é tomar o suplemento da maneira correta? Do que isso vai fazer para a sua saúde? Pode passar, Ademir. Pode passar essas três. Eu gosto de falar, pode deixar nessa daí. Eu gosto de falar das frutas, gente. Isso é uma coisa muito importante para passar para os clientes e até para vocês. Não é que fruta é ruim, pelo amor de Deus. Mas eu não sei quem foi que inventou que comer uma fruta sozinha no meio da tarde é bom.
Qual é o grande problema de você comer uma fruta no meio da tarde? Uma banana, uma mamão, uma maçã? Quem já comeu uma maçã aí no meio da tarde e deu 2 horas depois quis comer o mundo? Exatamente. A fruta, ela é carboidrato, ela não tem nenhuma proteína. E aí, quando você vai comer esse carboidrato, ele vai dar um pico de insulina, vai dar um pico de glicose, e depois você vai ter uma hipoglicemia leve reativa, porque tudo que sobe, cai. E qual é o grande problema disso? Vai ser ali pelas 6, 7 horas da noite, você vai querer chegar em casa e comer até o rodapé da mesa, tá? O rodapé da casa, né? O pé da mesa. Qual é o grande problema disso? Sempre quando a gente for comer fruta, a gente precisa associar com uma proteína. Então, poxa, quero comer iogurte com fruta. Vai lá e taca uma colherada então do shake junto para dar uma amenizada nesse pico glicêmico. E nessa figura aí eu coloquei, ó, 100 gramas de papaya sozinha, o pico que dá, vocês veem que atinge ali já o vermelhinho. E se a pessoa come 2 ovos e come uma mão papaya após, tá? Então isso aí é muito importante pra gente saber. Nunca como a fruta sozinha, sempre coloquem uma fonte de proteína. E aí a gente pode usar o colágeno para isso, o protein crunch para isso, o próprio shake para isso, inúmeras coisas, o protein powder sozinho também se quiser. Então a gente tem inúmeras opções para fornecer para o nosso cliente para baixar esse nível glicêmico da fruta. Então é muito legal comer a fruta, mas nunca sozinha, sempre com aporte proteico. Eu sempre falo que desde quando eu entrei na Herbalife, todos os lançamentos de produtos foram proteicos, todos. Tirando esse último, que aí é uma ciência totalmente descomunal e diferenciada, todos os últimos, açaí proteico, colágeno, enfim, todos, tá? Pode passar, Ademir. Então lembrem, nunca fruta sozinha. E esse aqui é um bem legal, ó o nível. Sabe aquela frase famosa que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, no caso da nossa alimentação, altera. Por quê? Ali tem, ó, se você comer o arroz primeiro, o tofu depois e o brócolis, ou seja, você comer o carboidrato primeiro, você vai ter um pico muito maior do que se você alternar a ordem. Se você comer a fibra primeiro, a proteína e depois o carboidrato. Por quê, galera? O carboidrato ele já começa a ser digerido na nossa boca. A gente tem uma enzima chamada amilase na nossa boca que já começa a quebrar esse carboidrato. Quando ele chega no nosso estômago, ele já manda o sinal de liberação de glicemia e insulina, tá? Pra gente dar um pico de insulina ali. Lembrando que a insulina é o nosso hormônio de estocagem. Então a gente vai acabar estocando aquilo ali em forma de gordura, aquele alimento. Então esse pico pra gente é bom. Pra gente emagrecer, a gente precisa desses picos sempre achatadinho, tá? Então, o que que a gente precisa? A ordem dos fatores do nosso prato, eu não tô falando de caloria, gente. O prato é o mesmo, são as mesmas calorias. Mas a ordem do que a gente come, isso influencia, tá? Então, lembrem, primeiro come um pouquinho da fibra, da salada, do legume, um pouquinho da proteína, da carne, do ovo, enfim, e dá depois o carboidrato, ok? Moderado, mas depois o carboidrato. Claro, não precisa comer tudo primeiro, entende? Mas dá uma garfadinha na salada, nos legumes, dá uma garfadinha ali na carne e depois vai pro carboidrato. E nunca ele primeiro. Qual é da maior das pessoas, né? Da maioria das pessoas, eles dão uma garfada primeiro no arroz e no feijão. Então aí é que começa os problemas também, tá? É, quando eu tava grávida, gente, eu não sei se a maioria não sabe, mas existe um aparelhinho, uma fitinha que coloca no braço, que ele fica com uma agulhinha lá dentro do braço, e você passa o celular e ele vai vendo a glicemia de tudo, assim, no momento exato. E quando eu tava gestante do meu primeiro, eu botei aquele negocinho lá no braço e comecei a fazer de tudo, assim, né? E, gente, o pico do shake é descomunalmente. Não tem pico praticamente. É muito baixo. Então eu comecei a testar tudo. E aí eu entendi também o porquê que o shake ele dá o resultado tanto. Porque ele não tem pico glicêmico praticamente. Porque ele tem as fibras junto. Ele tem a frutose, que é o açúcar da fruta, né, dentro do shake. Mas ele também tem as fibras que não deixa esse pico subir. Então é descomunalmente muito legal a gente ver a tecnologia do que os caras conseguiram fazer num produto realmente para fornecer saúde para as pessoas. Então achei importante falar isso aí, tá? Isso eu testei em mim, é bem legal. Então vamos lá, Ademir, pode passar, por favor? Vamos falar do chazinho, nosso famoso chazinho. Vamos lá, gente. Esse aqui é um outro estudo sobre o chá, tá? Pode passar, Ademir, por favor. E aqui estão as observações dele. Todo mundo sabe que no chá, não precisa decorar essas coisas, né? Mas tem as catequinas, que são antioxidantes e tudo mais. Mas nesse estudo, olha o nível, tá? Ele fala exatamente da redução de colesterol total e do LDL, que é o colesterol ruim. Quantas pessoas a gente não conhece por aí tomando remédio para baixar colesterol, que tem um monte de efeito colateral, pode dar Parkinson e Alzheimer, enfim, né? Um monte de coisa. E a gente tem um produto que tem o poder de reduzir colesterol total e o LDL. E que a gente não fala para as pessoas. E não sou eu que tô falando, não é a doutora Manuela falando. Gente, existe um estudo com isso. Não é? Imprime estudo, bota na porta, sei lá. Mas vocês estão entendendo que em vez da pessoa usar um medicamento, ela pode fazer isso também de forma mais natural e mais saudável? Agora vamos lá, vamos continuar. Além do colesterol e do LDL, a gente tem ali, ó, ainda vou falar, essas catequinas têm efeito antioxidantes, anti-inflamatórios, imunomoduladores, para vocês entenderem o que é imunomodulador. Tem um monte de gente que tem doenças autoimunes, doenças alérgicas. No caso do chá verde, das catequinas, eles modulam, eles deixam isso controlado de maneira saudável, tá?
Antilipidêmica, que baixa, né, a questão ali dos lipídios, que são o colesterol. Antibiótico, combate bactérias no nosso corpo. Antiangiogênicos e anticarcinogênicos. Anticâncer, basicamente. Vocês acham que tomar uma dose desse produto todos os dias seria importante para a proteção da nossa saúde? Acho que muito, né? Exatamente muito. Ademir, pode passar. E agora vamos falar da parte que todo mundo fala, né, da questão de realmente oxidação de gordura, tá? Então, aqui ele fala, eles fizeram um estudo em 10 homens, pegaram 10 homens saudáveis, que de 24 a 26 não usava medicamento nem nada, e fizeram, né, um grupo com um grupo sem, e ele viu que aumentou a oxidação de gordura através do extrato de chá, que é o que é nosso chá, e da cafeína. O nosso herbal, na verdade, ele tem 80 miligramas de cafeína, então ele vai ter até mais cafeína do que nesse estudo, tá? E isso foi por causa dessa ação sinérgica, os dois, eles se ajudam, digamos assim, a cafeína e o chá verde, que é exatamente o que tem no nosso. Essa é a diferença entre você tomar o café e tomar o nosso chá. O chá vai ter a cafeína? Vai, mas ele não tem a ação sinérgica do chá verde. Beleza? Tá? Deu pra entender tudo certinho, né? Pode passar, Ademir. Agora vamos falar. Ah, tá. Aqui é a conclusão do estudo. Pode passar. Intestino. Galera, isso aqui é uma coisa muito importante. Muito importante. Porque, assim, 90% dos pacientes que hoje vêm no meu consultório com problema começa no intestino, tá? Eu vou tentar explicar, porque aqui eu não tenho uma figura para vocês, mas eu vou tentar explicar para vocês entenderem, tá? Quando a gente arranha a nossa mão, ele não fica inchado vermelho? Por que que incha? Porque as células da nossa pele, elas saem, porque elas são grudadinhas, né? A pele é uma, as células são assim, então elas se separam um pouquinho para quê? Para que as células de defesa do sangue consigam passar para combater o que está acontecendo ali, machucados, bactérias e tudo mais. Quando a gente come açúcar ou alguma coisa que a gente é intolerante, a gente também ocasiona isso no nosso intestino. Só que se a gente inflama o nosso intestino todos os dias, com uma má alimentação, sedentarismo, hábitos não tão saudáveis, o que acontece? 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino. Serotonina é o hormônio da ansiedade, da depressão. Se esse intestino está inflamado, essa serotonina não é fabricada. Então, na verdade, a nossa depressão, a nossa ansiedade não está na cabeça o problema. Começa no intestino, que é onde tem a produção desse nível de hormônio, tá? Outra coisa, a questão imunológica. 70% da nossa imunidade inata está no intestino. Então, não adianta tomar vitamina C para imunidade, que não vai adiantar. Não é isso o problema. O problema está no teu intestino inflamado. E aí a gente precisa sempre achar as causas. Ah, é intolerante ao leite, é intolerante ao glúten, come açúcar todos os dias e tudo mais, tá? Então, imunidade, né? Depois do Covid veio uma coisa muito em voga. E a questão ali dos níveis de serotonina, que são nossos neurotransmissores que têm a ver com ansiedade e depressão. Então, gente, quantas pessoas a gente vê ansiosa por aí? Quantas pessoas a gente vê já em nível de depressão? Quantas pessoas aí, nesse nível, ainda se alimentando mal e não tem noção dessa informação, tá? Então, olha agora o que a gente tem. Pode passar, Ademir. Todo mundo já ouviu falar que come ameixa, sabe aquela avó, assim? Come ameixa porque faz o intestino funcionar, aquela coisa toda. Sim, nosso intestino ele necessita de fibras. Então, a gente tem 3 tipos de fibras, vocês já sabem, a líquida em pó e a em tablete. E por que que é tão importante a suplementação? Pode passar, Ademir. Olha isso. Ali fala mais ou menos a média de consumo de fibra do brasileiro, tá? Ele colocou, tem 2 períodos, tem 2008 e 2009, era 15,6, e 2017 e 2000, minto, era 20,5. Em 2017 e 2018 foi para 15,6. O que que eu quero dizer com isso? A média brasileira conseguiu reduzir de 20 para 15, sendo que o preconizado mínimo pela OMS, mínimo, gente, eu não tô falando nem ideal, nem saudável, o mínimo é de 25 gramas ao dia. E hoje a média do brasileiro é 15. Não se consome mais fibra o suficiente. E esse intestino vai ficar deficitário nisso. E a gente tem 3 tipos de fibra para ajudar a aumentar o nível que a gente precisa para alcançar do dia. E vou te falar, tá? Eu sou fã da fibra líquida. Foi a melhor coisa que inventaram. Por quê? Porque a segunda coisa que a gente precisa para o intestino é a hidratação, é a água. E a fibra líquida você é obrigado a botar com água. Então você já tem os dois em um. Você já tem a fibra e você já tem a questão do aumento de água, tá? Pode passar, Demir. A glutamina, gente, a glutamina eu até coloquei um estudo ali bem legal. A glutamina, eu sempre gosto de falar porque ela é muito polêmica de ganho de massa. Ah, ganho de massa, não ganho de massa. Na verdade, a glutamina ela não serve diretamente para ganho de massa muscular. Só que pensem comigo, o que que a glutamina faz? Lembra que eu falei que as células do intestino se separavam e estavam inflamadas? A glutamina ela serve de comida para essas células, por exemplo, enterócitos. Então, ela diminui essa inflamação, tá? Ela nutre essas células do intestino. Se você vai lá e você melhora a inflamação do teu intestino, vocês acham que vocês vão conseguir absorver menos ou mais vitaminas e minerais? Mais. Menos ou mais proteína? Mais. Consequentemente, se você consegue absorver melhor nutrientes e proteína, você indiretamente vai melhorar o ganho de massa dessa pessoa. Porque nem tudo que nós comemos nós absorvemos. Boa parte vai fora
E a maioria das vezes, se esse intestino está inflamado, você está literalmente jogando no lixo, porque você não consegue ter essa absorção. Então, usar a glutamina para pessoas que têm problemas intestinais é muito válido. E ali eu até coloquei um estudozinho que hoje a glutamina ela já é usada até para prática clínica. Eu uso em consultório. Por quê? Porque ela realmente ajuda muito em pessoas que têm inúmeros problemas de saúde de questão intestinal. Tá? Ela ajuda bastante. E sempre tomada em jejum, tá, gente? Porque se você comer e tomar glutamina depois, ela vai ser degradada e não vai não vai chegar no intestino da maneira que deve. Então, sempre em jejum. Bota um pouquinho de água, mistura em jejum, toma em jejum, tá? Ajuda bastante. Vamos lá. Então, vocês estão entendendo que a gente tem um produto que hoje é usado a nível médico para tratamento de doenças e a gente tem nas nossas mãos e a gente não fala sobre isso? E às vezes a gente deixa passar e a gente poderia melhorar significativamente a vida e a saúde de uma pessoa? Vamos lá. Próximo, Ademir. Aqui falando, né, sobre as junções ali, pode passar? É basicamente isso que eu expliquei. E aqui, para finalizar, galera, é realmente para vocês entenderem que é isso que eu quero deixar realmente para vocês. Essa é a diferença de um miojo, para quem não conhece o rótulo, aquilo ali é um miojo, e o nosso shake, tá? Isso a gente fala sobre densidade nutricional. Olha o nível, vamos comparar. Ali o shake, pena que tá pequenininho, mas dá pra ler. O shake já feito com o Nutrev, ele vai ter 206 calorias, quanto o miojo, 388. Então, muito mais caloria. Agora, olha o nível de carboidrato. Olha o nível de carboidrato, galera. Nosso shake, ele vai ter 19 gramas de carboidrato. Em um miojo, e tem gente que come dois juntos ainda, vai ter 53 gramas. Vocês estão entendendo que é mais que o dobro de carboidrato? Por isso que tem tanta gente diabética aí hoje, não sabe por quê? Agora vamos lá. Além disso, também vou falar das gorduras, que é muito mais, mas olha a densidade nutricional. Olha a quantidade de nutriente que a gente tem em um shake e basicamente a gente tem sódio no miojo. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, essa diferença. É legal para emagrecimento, déficit calórico, quantidade de proteína, top, por isso que dá resultado. Agora, o que vocês estão fornecendo de nutriente para essa pessoa, provavelmente ela não vai ter um problema crônico a longo prazo, justamente porque ela está fornecendo o que o corpo precisa. E hoje, o que eu recebo de deficiência, gente, vocês não têm ideia. Aí a pessoa vem com inúmeros problemas de saúde, mas na verdade o problema não é o que está acontecendo agora. O problema é que ela está cronicamente sem esses nutrientes há muito tempo. E aí ela desenvolveu um problema de saúde. E hoje a gente tem a possibilidade disso entrar na casa das pessoas, da pessoa aprender a consumir isso como saúde e não como emagrecimento. E aí impedir que essa pessoa venha ter uma doença no futuro. Esse é o poder que a gente tem nas mãos. Tá? Pode passar, Ademir. Esse aqui daí eu coloco, né, tem gente que nem sabe que a gente tem nutrição externa, daí eu falo mais ali sobre a questão de toda a gama. Poxa, multivitamínicos, a questão do ômega 3, gente, isso aí é saúde, isso aí eu falo que todo mundo deveria sair com um kit disso para casa, porque todo mundo deveria usar, né? Pode passar, Ademir, e eu acho que é só, é isso aí, tá, gente?